if I can, I will share the tips, but I'm sure you will benefit from it. Thanks. Oi, Tani. Oi. Tá ouvindo? Ah, ótimo. Estava congelada. Tô ouvindo. Isso para toque não é bom. Não, é a última coisa que a gente quer. Está aqui. Oh, well. É assim. Para quem não conhece, a Tani é assim a magia das mãos. A Tani consegue. A minha experiência com a Tani é que ela consegue tirar de dentro de mim aquilo que eu não sabia que estava lá. Eu lembro uma massagem muito especial que eu já tinha marcado felizmente, que foi no dia certo, na hora certa, e eu cheguei, entrei e a Tani só perguntou: como é que você está? E eu lembro-me, estava a tirar o meu vestido e o vestido caiu assim no chão e as lágrimas caíram. E a Tani só pôs a mão dela nas minhas costas. Ela só pôs a mão nas costas. E de repente tudo o que estava lá dentro ficou visível, ficou tocável, palpável. E eu sei que eu chorei, mas o que é certo é que quando eu saí eu estava leve. E eu acho que sem as mãos da Tani nesse dia eu tinha carregado esse peso comigo por muito tempo. E esse é o motivo pelo qual eu convidei a Tani aqui para partilhar connosco o que é que neste tempo de quarentena, de isolamento, de desafios, e está muita coisa a acontecer emocionalmente, está muita coisa dentro de nós, o que é possível nós fazermos mesmo que estejamos sozinhos, mesmo que tenhamos os filhos em casa, mesmo que os desafios sejam mais que muitos, o que é preciso? O que é possível fazer? Eu acho que é preciso também, mas o que é possível fazer para nós entrarmos em contacto não só com a nossa pele, para todos os benefícios que eu partilhei no post do toque, que é a minha sugestão de prática, mas também como é que nós entramos em experiências somáticas que chamam autorregulação. E o toque tem muito essa função para nos autorregular. Tem aqui alguém a dizer que as mãos da Tani fazem magia e que estão com saudades. Mas o meu convite é muito partilhar práticas, porque eu acredito, e quem trabalha comigo sabe que é na prática que eu me encontro. Eu preciso de fazer, eu preciso de repetir, eu preciso de brincar com o que está, porque no fundo o que está é sempre diferente. Mas já vamos conversar mais. Tani, eu gostava que se apresentasse, porque para mim a Tani é uma multitude de capacidades, de habilidades, de flexibilidades, tudo aquilo que eu acho que é preciso neste momento, nesta nova era que eu acho que estamos agora a dar à luz. E eu acho que pessoas como a Tani lembram-nos que é possível. E essa diversidade nem sempre é abraçada, e esse é assim a aura maior que eu quero trazer aqui. Da minha parte, muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Ângela. Obrigada por esse convite lindo. Estou vendo aqui muitos rostinhos que eu conheço, né? A Mariana, a Filipa. Obrigada por estarem aqui. E sim, você falou muita coisa e eu fiquei assim, eu quero falar sobre isso, quero falar sobre isso, quero falar sobre isso. E eu falei, bom, deixa estar, né? Regula um pouquinho aqui. Porque eu sou uma pessoa, quem é que eu sou, né? Nesse mundo do trabalho? Qual é o meu trabalho? Eu sou professora de yoga, porque para mim faz sentido tudo que é com o corpo. Sou terapeuta ayurvédica e me dedico muito à massagem. Para mim é é a porta mais importante para nós mesmos. E também para nossa rotina, não é? Porque é como você falou, são as coisas práticas que nos envolvem. E não é a praticidade aquela prática de se tornar irreal, um ideal. É aquilo que é prático para cada pessoa. Ou seja, se é não prático, a gente nem perde energia com isso, senão isso significa que eu vou tirar um pouquinho de mim para fazer com que aquilo se torne real. Então, não. A ideia é
o que que eu, agora, com as minhas habilidades, eu consigo desenvolver uma pequena atividade que traz a mim mesma. E é só isso. E o que é interessante é que as pessoas acham que eu sou uma pessoa disciplinada, porque quem vê, me vê sempre fazendo alguma coisa e parece que eu estou sempre fazendo as coisas com um certo fluxo. E é verdade para quem vê de fora, mas de dentro eu não estou preocupada em fazer as coisas como uma... Não é como um modelo de disciplina, mas é um modelo de motivação. Me faz sentido. Eu vou por aquilo que faz sentido. Faz sentido me tocar, faz sentido me observar, faz sentido me nutrir. Claro que faz, porque eu fico muito menos à mercê de coisas externas que me tirem que me fazem ter aquelas respostas que no final eu penso, poxa, não fui eu ali. Sabe quando você tem aquela resposta que você sente que não tem a sua identidade ali? E não é isso, não é que ela não tem a sua identidade, mas é que ela bateu num fundo raso. Quando a gente percebe que o que a gente tem lá dentro é muito mais profundo. Então o reflexo, quando é raso, é muito maior do que quando é fundo. Quando é fundo a gente realmente tira algum proveito daquela experiência. I'm so happy to see you. I'm afraid we're doing this in Portuguese. If you want to follow up, if not, let's catch up later and I'll tell you all about it. Thank you. Ah, que linda. Então é isso. E como você falou, o toque para mim, tanto quando eu faço nas pessoas, quando eu faço em mim mesma, porque eu adoro fazer a minha automassagem. Ela é um momento assim de união e que parece que nada me tira daquele estado de presença. Assim como quando eu vou fazer aquilo em alguém, quando eu vou fazer a massagem, o toque terapêutico em alguém, eu tenho que trazer esse mesmo lugar, esse lugar que eu mesma busco na minha autoprática, quando eu vou fazer em alguém, porque esse é o convite. É claro que eu quero que as pessoas tenham relaxamento, que liberem hormonas positivas, é claro que eu quero tudo isso, mas muito mais do que isso, o toque traz confiança, traz espaço, traz aconchego, que aí sim, aquele verdadeiro medo que a gente não está conseguindo ouvir a voz, ou aquele verdadeiro anseio, ou aquela verdadeira paixão, aquela verdadeira alegria, aquilo que nos toca, tenha espaço, tenha força para sair e consiga falar. E é muito comum, depois de uma massagem, seja eu fazendo em alguém, ou como eu fazendo em mim mesmo, ter insights do gênero, era isso, e eu não conseguia trazer a palavra para isso, e agora consigo. E isso é mesmo, para mim, a maior poesia da massagem, do toque. E o convite principal, que é o meu convite na minha prática geral, é exatamente esse virar para dentro. Porque nós estamos tão virados para fora, nós fazemos, e agora o mundo está-nos a convidar a virar para dentro. Porque não só estamos fechados em casa, mas eu acredito que o convite é nós entrarmos na nossa casa. E muitas vezes nós negligenciamos a nossa casa por questões de sobrevivência, por questões de proteção, porque não podíamos entrar em contato com tudo o que estávamos a sentir. Muitos de nós somos empáticos e é muito difícil sentir tudo. Então é muito importante eu saber que a minha história não me permitiu, mas aqui agora eu posso criar espaços pequenos para devagarinho eu entrar em contacto com aquilo que foi negado, ou era impossível eu chegar lá. E eu digo muitas vezes que a minha prática é muito simples e eu só tenho uma pergunta: para onde é que eu estou virada? Se eu estou virada para fora, dancei, foi o que você falou, não estou no meu poder, não estou no meu centro, não estou em mim, já me perdi. Se eu estou virada para dentro, pode estar uma revolução cá dentro, pode estar tristeza, pode estar... Vocês as duas abrem esses espaços nas pessoas lindas. Obrigada, Mariana. Mas se eu estou virada para dentro, então eu estou no meu poder. Eu sei quem eu quero ser. Eu sei o que há a fazer. E tudo fica alinhado. E claro, nós podemos fazer isso nas 3 línguas. Eu acho que há mais, mas para efeitos básicos, nas 3 línguas, eu tenho que fazer isso no corpo. Eu tenho que fazer isso nas emoções e eu tenho que fazer isso no meu espaço mental, que obviamente não para, ainda bem, que eu também não quero que ele pare, não é? Mas ótimo! Agora, como é que nós fazemos isso? É muito mais simples do que parece. E, na verdade, só queria pegar esse gancho que você falou sobre
os três, que eu chamo de os três corpos, não é? Que é quando a gente toca num, o outro está sendo tocado automaticamente. Mesmo que a gente até queira separar, porque foi como a gente aprendeu, não é? A separar os corpos, ou até nem separar, excluir e deletar um, como se ele nem estivesse ali. Mas mesmo que a gente faça isso, se a gente cuidar bem de um, naturalmente a gente vai estar cuidando bem de todos os outros. Agora, se a gente entender que todos estão incluídos sempre em simultâneo como uma dança, a possibilidade ainda fica maior, ou seja, o olhar ainda fica maior, eu consigo abraçar mais formas, eu consigo abraçar mais sobre mim, eu consigo me conhecer sobre vários aspectos, porque às vezes esses corpos são como se fossem, como você mesmo fala, às vezes são como se fossem filhos, e às vezes um precisa estar um pouco mais em observação, ou um pouco mais com atenção do que o outro, mas isso significa que o outro naturalmente vai estar sendo cuidado. É mesmo uma sinergia, é mesmo uma dança. E quando eu tenho mais olhares para mim, eu também tenho possibilidades de me alcançar com mais amor, com mais carinho, com mais cuidado. E esse que para mim, esse que é o convite desses três corpos, o emocional, o mental e o físico, são corpos que precisam ser abraçados. E aí eu digo, como é que a gente faz isso na prática? Tem que mostrar, é verdade. E eu adoro esse 8 porque ele vai em vários mesmo para dançar, porque eu acredito que esse é o segredo da vida. O segredo da vida não é dominar nada, não é conseguir nada, não é chegar a lado nenhum. O segredo da vida é eu sentir esta dança, como você falou, às vezes um precisa de mais atenção que outro. E eles são altamente interligados, eu acredito que eles são só um, mas para efeitos de observação facilita às vezes eu focar só num, porque é muito mais fácil eu estou com umas sensações muito fortes, separar e perceber que o meu corpo mental está a interferir, mas a intervenção nem sempre traduz adequadamente. Porque às vezes a língua da mente é uma língua muito diferente da língua física. E a minha separação é só para nós sabermos que às vezes estamos a dar mais atenção aqui e a tradução que está a ser feita aqui não é fiel ao que está a acontecer aqui ou aqui. E é só isso. Exato. Somos poliglotas e dentro de nós também falamos muitas linguagens e o que é mais bonito é que só observar é o suficiente para a gente aprender a polir esses idiomas dentro de nós. Então é muito simples. Uma coisa que eu queria muito deixar claro é que eu venho de uma linha que é a linha Tantra, em que na linha Tantra não há certo, não há errado. Se você está em presença, se você está como se tivesse a oferecer isso a si mesmo com maior presença, ou se você tiver a crença de ter uma divindade ou algum outro tipo de força, ok, também ofereça. O importante é, se isso for sincero, se for do mais especial seu, não há um certo, não há um errado, não há um lugar que você esteja a fazer um dano. Mas isso não tira a responsabilidade de nós. A responsabilidade está em que justamente se tudo que eu faço é divino, não é? É positivo em algum sentido, significa que eu estou apta a colher o retorno da minha ação. Eu tenho espaço para colher o retorno da minha ação. E eu posso distinguir se quero continuar ou se quero mudar. Então, esse é que é o lugar. Como bailarina, estou adorando o bate-papo. Ai, que bom bailarino, que delícia. Boa. Obrigada. É mesmo uma dança. É uma dança. E o que é interessante é que na massagem, como é que eu gosto de trazer a massagem? É um ritual. A gente pode fazer curtinho, a gente pode fazer bem compridinho, a gente pode fazer várias vezes ao longo do dia, várias vezes ao longo da semana. É como a gente se sentir. Lembrando que as línguas que a gente fala, nós temos tendência a ser mais próxima de uma. Claro que todas as outras devem ser observadas, mas como a gente falou antes, mas a gente também tem que saber qual é a linguagem que faz mais sentido para nós. Então, a ideia primeira é, para fazer uma massagem, não necessariamente é preciso de
óleo. Não é preciso ter um veículo. É claro que a gente pode simplesmente nos tocar. Não é mesmo preciso que tenha um veículo. Agora, o veículo, ele traz outros atributos. Então, por que eu gosto de usar um óleo? Por que para mim é interessante usar o óleo? Porque ele cria ritmo, ele cria deslize, ele cria um não parar. Eu gosto de não parar, eu gosto de sentir qual é o ritmo que o meu corpo pede, sem interrupção. Qual é o ritmo que o meu corpo está pedindo naquele momento? Então, é muito interessante que há alguns lugares que a gente vai trazendo para esse ritual. Mas antes de mais nada, é muito importante a gente ser o observador. Então eu quero olhar para a minha pele e ver se ela está seca. Eu quero olhar para a minha pele e ver se ela está durida. Eu quero olhar para saber qual articulação em mim me pede mais atenção. Ou que tipo de movimento eu estou precisar. A minha mente, se tiver muito avoada, muito rápida, não faz sentido eu me mexer rápido. Não faz sentido porque eu preciso de tempo, eu preciso de espaço, eu preciso voltar a sentir, eu preciso virar para mim. Se a mente está rápida, é porque algo me faz ir para fora, algo me faz querer resolver, algo me faz querer estar em algum outro lugar. Então, o convite é trazer aqui o agora. Então, se eu preciso fazer uma massagem um pouco mais... como você escolhe o óleo? Boa pergunta, Mariana. Boa pergunta. Mas no momento que eu vou determinar o meu ritmo, eu estou trazendo qual é a minha necessidade para aquele momento. Vou só responder essa da Mariana, porque eu tenho muita informação para dar e às vezes eu tenho dificuldade em organizar. Os olhos, de preferência, como o corpo é a pele é o nosso maior órgão, é claro que a gente vai tentar usar o que for mais nutritivo. A Mariana, como uma ótima nutricionista naturopata, sabe muito bem da necessidade de nos nutrir. E o óleo, de preferência, se for biológico, eu sempre dou essa preferência, porque é onde a gente vai realmente estar ali absorvendo. E mais, a massagem que eu faço, quando é aquela completa, eu coloco óleo em tudo e mais alguma coisa. É óleo no nariz, é óleo na gengiva, é óleo na orelha, é em tudo, nos olhos. Eu faço uma grande massagem dos meus olhos. Por isso que eu uso óleo normalmente de sésamo ou de amêndoas, mas principalmente sésamo. Para eu explicar por que eu escolho um óleo que o outro, eu iria ter que ser muito técnica com relação ao Ayurveda. Porque o Ayurveda, ele vai definir cada pessoa com um dosha. Mas eu vou simplificar muito. Dosha é o nosso tipo físico, o nosso tipo biológico. Então, para eu não entrar muito nesse detalhe, eu só vou explicar que para nos nutrir, o dosha que está ligado à pele, que está sendo apaziguado com a massagem, é normalmente o dosha que é relacionado ao ar, o elemento ar e o elemento éter. Então ele precisa de ser nutrido, e nutrido com um veículo que seja o óleo, de preferência, e morno. Então eu tenho o costume de sempre aquecer. Podemos fazer a mesma coisa na cara? Sim, na cara, tudo. Tudo, pensa em tudo. É mesmo um banho de óleo, e a gente deve usar, eu de preferência não coloco nenhum óleo essencial, é óleo puro, óleo de sésamo, morno, puro. E eu acho que não vale a pena a gente ter muito técnico, onde é que eu começo, onde é que eu termino. Há pessoas que querem trazer a energia dos pés até a cabeça, então começa nos pés, termina na cabeça. Eu, particularmente, gosto de enraizar, então eu sempre começo da cabeça até os pés. Isso vai trazendo a minha energia para baixo, porque eu sei que eu sou muito mental. Eu já me observei bastante para saber que eu tenho uma atividade mental muito grande. Então, para isso, eu preciso trazer esse enraizamento, descer mesmo com a energia. Nós temos que começar neste momento como se não nos conhecêssemos.
Porque se há dias em que eu preciso mais de subir e de expandir, há dias que eu preciso mais de enraizar. E é a minha autoobservação que me vai dar isso. Daí o primeiro passo a ser virar-me para mim. Mas a Cessa está a dizer saudades dessas mãos. E a outra coisa em relação ao óleo, eu tenho só uma dica que eu passei a usar que para mim faz toda a diferença. Eu não ponho nada na minha pele que eu não pusesse na minha boca. Se eu não posso comer, Ayurveda eu puro. não posso pôr na minha pele. É muito simples. Em qualquer. E eu acho que isso uma medida, um guia. Se eu não sei o que é o óleo, não entra na minha pele. Não vale a pena. E por isso que, assim, é claro, por isso que quando eu vou falar dos óleos essenciais, os óleos essenciais já tem que tomar algum cuidado. Porque há óleos essenciais... Primeiro, são raros aqueles que você pode colocar diretamente na pele sem óleo. E segundo, que são outros que a gente às vezes não pode colocar na boca. Tem uns que não valem, que a gente não pode ingerir. E para isso já é uma especificidade muito maior de detalhe. O que normalmente eu faço? Aqui eu vi, não sei quem é que falou, mas eu sou pita. Pois é, mas mesmo assim, quem sabe mais de Ayurveda agora vai ficar um pouco confuso, mas eu vou explicar uma coisa que é muito simples. Qualquer desregulação dos outros doshas todos, você passa a regular pelo Vata. Então o Vata é como se fosse um movimento de todos os outros. Se você regula o movimento Vata, você conduz os outros movimentos de forma mais harmônica. Então evitando qualquer patologia, evitando qualquer desequilíbrio dos demais. Ou seja, nunca que se você usar, por exemplo, um óleo que a gente considera um óleo de um virya frio, de uma qualidade fria, que é o de coco, não há problema. O Vata quer ser oleado, o Vata quer se sentir. Ou seja, se você não aquecer o óleo de sésamo, não há problema. Se você não aquecer o óleo de coco, não há problema. Porque o Vata, ele quer o óleo, ponto. Quem é pita e quer ser mais específico, e traz sim um óleo frio, que é um óleo de coco, um óleo de girassol, e ótimo. Se sente bem assim, tá tudo bem. Agora, não é uma regra que deva seguir. Eu tenho muita reticência em falar sobre os doshas, porque vira regra. E as pessoas começam quase como se fosse um zodíaco. Eu sou leonina, eu sou pita, eu sou vata, eu sou kapha. E aí você para de se observar. Porque às vezes eu acordo de manhã super cafuda. Apesar de eu ter um pouco de vata no meu sistema, eu acordo super cheio de muco, eu acordo cansada, letárgica, acordo sem motivação para nada, ou acordo simplesmente com mais sono do que o normal. Tudo bem, é a qualidade cafeína que existe em mim, assim como existem as outras. Kapha, qual é o óleo? Pro Kapha, eu adoro a Mariana. O Kapha pode usar óleo de mostarda ou óleo de rícino. Mas é aquilo, ou rícino. São óleos mesmo quentes e que tem um tipo de absorção diferente. Não é para regra, mas assim orienta muito melhor. Isso explica porque é que o último creme que eu fiz do meu corpo, que a base era de coco, não estava a fluir. E agora quando você falou que era frio, pensei, dançou. Isso é que eu acho que é o bonito do Ayurveda. Não é que eu crie regras, mas eu crio referências. Esse é que é o lugar. Então, quando você pode perguntar por que será que eu não me dei bem com óleo de coco? Vou tentar um quente, porque você tem a informação de que óleo de coco é frio. Então, eu vou tentar um mais quentinho. Ou vou tentar fazer isso, ou observar, peraí, o óleo frio. Porque o óleo de coco normalmente não faz mal, mas talvez usado no inverno não seja mais o adequado. Por isso, para mim, o óleo de sésamo, ele vai para todas as épocas do ano. Ele agrada o vatinho agrada o pitinha, que agrada o cafinha. Então, para mim, se não quer errar, vai no óleo de sésamo. Para mim, esse aqui realmente é ou de amêndoas doces. É aquele que, para mim, não tem como dar errado. Agora,
se a gente quer aprimorar, desenvolver mais, observar mais o corpo, aí a gente vai experimentando os outros óleos. E aí vai vendo como é, porque tem dias que eu, por exemplo, no inverno, às vezes eu uso também um de mostarda, porque eu me sinto que eu preciso dar uma aquecida no meu sistema, eu preciso trazer, mas isso é quando a minha pele está oleosa, e tá demasiado oleosa, quando eu tô com muito muco, quando eu tô me sentindo... Isso são qualidades de CAFA. Então eu vou precisar fazer aquecer o meu sistema. Acho que vamos ter que fazer Então, outro, mais que não alguma vai pergunta? chegar só um. É muita É muita informação. informação. Não, esta É parte eu mesmo acho muita essencial e informação. exatamente por isso há um guia, há uma base e depois há um explorar do que é que funciona quando. E agora respondeu a muitas perguntas porque é que eu ainda não encontrei o meu creme. E agora eu vou experimentar. Tá? É um perfect timing, porque eu estou mesmo na hora de precisar de um. Mas o mais bonito não é você encontrar... Claro que a gente quer encontrar aquele lugar seguro, né? Encontrei meu creme. Mas o mais bonito é você ter Claro, observado que não deu claro. certo, que alguma coisa não fez o match. Então, esse que é o lugar mais legal da autoobservação, desse autocuidado. É que você vai ganhando mesmo repertório de autonomia. Não é? No momento que você fala, isso não funcionou para mim, eu vou tentar perceber o porquê. O que é que funcionou, então eu tenho que observar se eu interajo com a natureza inconstante, porque é óbvio que nós temos aqueles nossos 3 corpos, mas a gente também tem esses 3 corpos, então constantemente a interagir com A o Carla meio fala do afora. Você vai observar o que perceber muda que não só com as emoções, mas também com a estação, que é diferente, óbvio. e nós mulheres temos É o uma estação ciclo. que acontece todo mês dentro de nós. E dentro desse ciclo, eu também poderia falar dos doshas. Tem o ciclo Pitta, tem o ciclo Kapha, tem o ciclo Vata. E dentro desse lugar, a gente também está sobre essa influência, que é interna, mas é quase que externa, né? No sentido que é uma extra ao que já acontece naturalmente. E também temos a natureza das estações. O frio, o quente, o úmido, o seco, o ventoso, enfim, o chuvoso. Temos todas essas referências para nos trazer, para olhar para nós e pensar, pera, hoje como eu reagi? Porque não é pensar, tá chovendo, tá frio, tá úmido. Pô, é cafa, tô cafa. Às vezes não. Às vezes você respondeu em pita. Às vezes você respondeu em super acelerada, modo on fire, achou algumas acnes, achou alguns eczemas. Opa, tô pita. Deixa eu resfriar, deixa eu absorver isso daqui. Talvez não se encontre nem só. Por isso que a massagem, para mim, ela é completa. Porque, além do óleo, vai aqui também o ritmo, vai aqui também o que eu estou abraçando, qual a energia. Porque a minha intenção vai fazer com que a minha energia também se abrace as informações que estão sendo dadas naquele dia. Então, sim, eu falo, eu gosto de um movimento calmo e contínuo. Mas se eu tiver cafa, se eu tiver mais letárgica, se eu tiver com muco, eu vou querer esfregar muito para criar fogo no meu sistema, para criar aquele poder de absorção, para criar aquele poder de eliminação de toxina, porque a massagem elimina toxina. Eu estou mandando aqui muita coisa para minha linfa, para ela poder ser excretada. Tani, querida, esse Covid pelo movimento mental agitado é energia vata? Precisamos fazer outro. Ei, olha, eu vou adorar fazer outro. Eu nem sei como a gente está de tempo. 4 Você da que tarde vai... agora, mais meia hora. Ok, mas ainda tem. Vamos falar então desse Covid. Vai depender quem é aquele que absorveu a informação. Não existe é isso ou é aquilo, mas a gente pensa junto. Quem é aquele que absorve? Se eu tenho uma tendência a ter mais medo do futuro, né? O que vai ser do futuro, o que vai ser amanhã, o que vai ser isso, e medo do futuro, provavelmente a minha influência vata está mais forte. A minha influência daquele medo do futuro, que é a insegurança do futuro, a minha influência vata é mais forte. Agora,
Pita é estrutura. Eu preciso de estrutura. Eu estou sem estrutura. Me tiraram, eu não posso mais trabalhar fora de casa. Eu tenho que ficar dentro de casa. Ou agora eu tenho que trabalhar em casa, mas eu estou lidando com o meu marido, com o meu filho, com o meu gato, com o meu periquito, papagaio. Então eu preciso de estrutura, eu estou sem estrutura. Pita vai se sentir extremamente fora do controle que ele gosta. Então vai ter essa reação. O Kapha, normalmente o Kapha vai ser aquele que vai mais gostar. É pra ficar dentro de casa, yeah! Tudo bem. Aí para que tá tudo bem, vamos ficar. É pra dormir o dia todo? Boa! Eu fico vendo no Instagram essas pessoas fazendo exercício físico. Não! Comer e dormir é só o que eu quero. Mas é claro que o café, ele tem... Normalmente o café é aquele mais preocupado com o financeiro. Ele gosta de absorver, não é? Então, seja acumular a gordurinha, seja acumular o dinheirinho no bolso, aquilo que a gente acumula é o que o Kapha, bem ou mal, vai ter medo, do que ele pode vir a perder. E é claro que quando eu falo isso, eu estou falando isso da informação do Covid. Mas depois tem o dia a dia dentro de casa, o relacionamento com o outro. Como é que eu crio espaço para mim? É muito... Por isso que quando eu falo de massagem, é muito difícil falar da massagem, porque ela não é só ela. Porque quando eu vou pro meu quartinho, pra minha casa de banho e preparo o meu ambiente para fazer a minha automassagem, o meu cuidado, eu tô tendo que dizer não a muita coisa. Eu tô tendo que dizer não às pessoas que estão a morar comigo, de dizer esse é o meu momento. Eu tô tendo que dizer, vamos negociar, eu preciso de 30 minutos, eu preciso de 20 minutos, eu preciso disso. Você pode me dar? Existe uma hora que seja melhor para você, em que eu não vá lhe atrapalhar? Ou seja, tudo isso é negociável. E se a gente acha que está negociando isso com o outro, não. Isso é o nosso lugar. Esse é o nosso limite. Esse é a nossa expansão. Esse é o nosso respeito. Então, todo esse convite da massagem. É muito interessante ver a massagem nesse aspecto. Faz ela totalmente direcionada com o estado Mas esse pessoal é o no momento. convite, Mariana, com tudo. E com a nutrição também. Eu vou fazer uma coisa com a Mariana sobre nutrir, como é que nós nos nutrimos nesta altura. Mas é exatamente isso. Não pode ser, e eu falo muito nos meus 4 princípios, não é? Eu não crio a minha realidade pela situação dos factos, eu crio a minha realidade pela forma como eu me viro para mim. Sou eu que crio a minha realidade, sou eu que dou o significado, sou eu que tomo a decisão. Os factos que vêm são informação que eu tenho que considerar. Covid, família, casa, o que quer que seja, eu tenho que considerar. Mas antes e acima de tudo, sou eu. E é por isso é que virar para mim determina exatamente a resposta que está a ser pedida. Ai, obrigada. É esse o convite, mais do que qualquer coisa, mais do que a massagem, é o tocar naquilo que é meu neste momento. Entrei sabendo que teria que sair rapidinho, mas não consigo sair do live. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada. Oh, minha querida, tudo bom? Mas sim, e lembra de um workshop que a gente fez, que a Ângela veio, foi lindo, que foi um workshop que o tema era trocar e sentir, em que eu explicava às pessoas como era dar a massagem, como era receber massagem. E a gente percebeu que isso não era uma coisa simples. Há medo de dar, porque é interessante que o medo que a gente tem de entregar algo a alguém também fala de nós. E o medo que nós temos de receber algo de alguém também fala de nós. Então eu convidei as pessoas para fazer uma pequena meditação. E eu vou convidar vocês para fazerem essa... Oh, beijo do Brasil. Linda. E eu vou convidar a todos para fazerem essa pequena meditação, que é uma reflexão. Que é pare e pense. Se você conseguir fechar os olhos e dentro da sua própria cabeça conseguir refletir e criar a sua própria casa, então comece simplesmente imaginando a sua casa. Desenhe a sua casa, desenhe o formato dela,
desenhe as cores dela, desenhe o cheiro que ela tem. E no momento que você ainda está fora dela, ainda vai entrar. E quando entra nessa casa, observa mais e mais detalhes, observa como é que estão os quadros, se houver quadros, os móveis, como é que estão as paredes pintadas, como foram distribuídos seus quartos, como vocês distribuíram, quantas pessoas estão ali dentro, como você se sente com aquelas pessoas ali dentro, como você está a observar aquilo tudo e o que que essa casa te traz. Vai além, vai além. Eu estou só fazendo aqui um pequeno exercício. E no momento que você reabrir os olhos, você vai relembrar de que casa era aquela. Partilhe com alguém, partilhe num journal, num diário, e você vai trazer todas essas informações. E lembre-se que no momento que você ou convidar alguém para sua casa, no momento que você trouxer algo novo nessa casa, ela tem toda aquela história, ela tem toda aquela vida. Muito bem. Que linda viagem. A minha casa ganhou assim um E espaço aí? fabuloso, uma luz fantástica. Sim, essa meditação a gente fez, teve uma duração de 20, 30 minutos, em que a gente foi realmente guiando cômodo por cômodo, não é? Sensações por sensações. E houveram pessoas que não conseguiam nem pensar numa casa, pensou na casa como um Vocês são ninho de maravilhosas, passarinho. diz a guia. E isso, lindinha. Então, e o que é interessante é essa construção. E quando você toma, apropria dessa construção de como é que esse lugar está, você vai saber bater na porta, você vai saber como abrir a porta, você vai saber se tira os sapatos, se não tira os sapatos, se primeiro dá um abraço, se dá só um tchauzinho, se dá 2 beijinhos. É assim com tudo, é assim com o nosso corpo. A gente vai saber se quer tocar O logo live vai profundo estar e vamos aqui. 24 horas e eu estou a gravar e eu depois vou publicar na minha página do Panji, no Facebook, o Panji Life Coaching, e a Tani também vai ter acesso à gravação e vai espalhar. Portanto, vai ser possível ver de novo. Obrigada, Anne. Tani. Ah, não. Obrigada. Pronto. Olhinho. O convite Filipa, é muito beijinho. esse. O convite é mesmo como é que nós usamos o toque, não só para todos os benefícios da pele, como você falou, mas para entrar em contato connosco. Porque se as exigências lá fora são o que são, então as exigências cá dentro correspondem. Porque se eu estou a ser ameaçada por um vírus, por uma perda de emprego, por uma situação que eu não escolhi, eu estou a viver uma perda. E seja de que maneira for, essa perda é sentida na emoção. Mesmo que eu lide lindamente com ela, ela é sentida comigo. E quanto mais eu souber vir aqui, vamos fazer um dia para isso tudo pôr em prática. Combinado, Mariana? Também podemos fazer algo às 3, que ia ser muito interessante, esta combinação do dentro, nutrir, do tocar sentindo dentro e do saber o dentro sentindo. Adoro o sensing, que é sense de make sense e sensing de sentir. Esse termo para mim é o meu, porque eu preciso de saber mentalmente, mas eu preciso de sentir, porque sem sentir nada acontece. Enquanto eu não sinto, eu posso saber muita coisa, mas nada acontece. Eu preciso. Exatamente. E é interessante, a Mariana mesmo, ela postou sobre como ela percebe agora que as emoções, elas estão tão no nosso dia a dia, não é? E influenciando a maneira com que a gente, no caso dela, absorve alimentos, no seu caso, que abraça muito mais do que isso, mas como é que eu absorvo as minhas emoções, como é que eu digiro, como é que eu processo, como é que... Então, quando a gente vai falar do lugar das emoções, é um prato cheio para todos os assuntos. Quando eu vou me tocar,
Nós sabemos que o nosso corpo é somático. Nós sabemos que se eu tenho uma dor no ombro, se eu tenho uma dor na garganta, se eu tenho uma dor... Muitas pessoas, e a gente pode até testar isso, de simplesmente trazer o toque aqui no nosso externo, no centro do nosso peito. Há pessoas que o toque mais sutil é insuportável. Há pessoas que pode tocar aqui e ela não sente nada. E há pessoas que aquilo ali sente não aqui, mas sente em outro lugar. Eu, quando toco, sinto garganta. E isso vai dizendo do meu corpo também, como é que as minhas emoções estão sendo alojadas e quais as necessidades de manifestação elas estão vindo. Então, quando eu for fazer o meu toque, por isso que eu nunca gosto de dizer quais são as manobras, qual é o movimento, qual é isso, qual é aquilo. Porque eu vou tirar essa curiosidade. E, como um animal, né? Um gato, quando ele tá vê uma coisa nova, bem devagarzinho. E eu consigo perceber, puxa vida, se eu toco aqui no coração, eu sinto em outro lugar. Ou se eu faço uma massagem na cabeça, parece que eu tô sentindo meus pés. Mas como assim? Eu tô tocando a cabeça. Ou quando eu vejo minhas pernas, parece que eu sinto um enraizar total. Eu nem precisei fazer massagem em mais nenhum lugar, só nas pernas e nos pés. Qual é a história que seu corpo conta? E cada dia. E eu acho engraçado que, para mim, eu consegui trazer porque foi muito difícil ganhar verbo, foi muito difícil ganhar esse vocabulário para dizer o que eu sinto. Quando eu toco, eu sinto. Talvez isso seja muito fácil para mim hoje, falar. Então, quando eu falo para vocês, toca aqui, você sente isso, você fala, mas eu não sinto nada. Não é que não sente nada. A gente não foi ensinado a ganhar verbo para isso. A gente foi ensinado a unir os corpos. Não tem vocabulário, não tem expressão. Então, onde eu comecei a fazer muitos poemas, eu comecei a fazer o meu próprio poema, de simplesmente do meu corpo. E isso vai sensibilizando uns canais a serem mais entrelaçados, as conexões, a curiosidade do toque se manifestada. Eu falo muito, eu tenho clientes que me dizem, Ângela, eu preciso da estratégia, eu preciso de saber, eu começo onde, vou por onde. E eu penso, eu posso partilhar como eu faço comigo. Mas se eu crio uma receita, eu já estou a negar a verdade da outra pessoa. Se eu crio uma estratégia para esta pessoa seguir, eu já estou a negar aquilo que é a sua verdade. Nem é a verdade daquela pessoa em geral, é a verdade daquela pessoa neste momento. E é quase abusivo. Eu aos poucos deixei de fazer as coisas como eu as aprendi serem feitas. E eu comecei a entrar na dança, foi aí que eu aprendi a dançar com a vida. Eu tinha um objetivo, um dos meus objetivos, quando eu fiz o curso de coaching, há muitos anos atrás. Uau! Há muitos anos, quando eu fiz o curso de coaching, era tudo sobre estratégias, tudo sobre ações. E eu fiz um objetivo que eu ia aprender a dançar antes de fazer 50. E eu achei imensa graça porque eu aprendi a dançar antes de fazer 50. Talvez não no corpo, mas eu aprendi a dançar com a vida. E quando eu aprendo a dançar com a vida, eu sei que eu vou tropeçar, eu vou cair, eu vou começar muitas vezes. Mas a única coisa que não muda é se eu estiver comigo. Se eu estiver comigo, eu posso cair. Eu vou cair, é garantido. Se eu estou viva, é garantido, vai doer. Mas se eu estiver comigo, eu posso. E isso para mim é a dança. Quando a gente está com a gente, não há um erro, não há uma queda, há ok, então quando nessa circunstância eu coloco um pé na frente do outro, eu caio. É só um fato, é só uma informação. Não há o peso desse errar. Por isso e também é o aprender e o ganhar espaço. No Tantra a gente fala muito da mente da criança, de a gente cultivar a mente da criança, que e da criança e do aprendi. Como é que se fala? Do aluno, do aprendiz, é isso. Sempre sermos um aprendiz, independente de qual seja o nosso grau de evolução, a gente sempre tem espaço para ou ressignificar, ou adicionar, ou a gente tem sempre espaço. E esse que é o convite quando a gente aprende eu posso aprender uma manobra,
mas ela vai virar regra ou ela vai virar o único? Aquilo ali deixa de dizer de mim. Teresa. Isso, mente de principiante. Eu estava Obrigada, Teresa. inglês e não estava nele. Mas é por isso que eu peço muito para as pessoas não fazerem trabalhos de casa. Eu dou sugestões, sim, eu faço convites, sim, eu recomendo coisas, sim, mas eu peço sempre, por favor, para brincarem com isso. E o brincar é esse, o tocar e sair, o perceber se está na hora, se não está, se eu consigo. Porque independentemente se eu consigo ou não, se eu faço ou não, se eu tenho resultado concreto ou não, o que é importante é eu estar comigo no processo. É eu ser um principiante. Mais do que isso, o Matt, um dos meus grandes professores, mestres, terapeutas, o Matt diz que é preciso é participar. Porque quando eu não estou comigo, eu não estou a participar. E essa participação é ativa. Essa participação dói. Essa participação faz-me fugir. E está tudo certo. Mas na troca, no processo, eu estou. E se eu estou... Como é que dizem os brasileiros? Você está comigo, está com Deus? Tá comigo, tá com Deus. Eu tô comigo, eu tô com Deus. Isso aí Isso aí não tem discussão. Mas isso é que é interessante. Por exemplo, é claro que há algumas manobras que fazem sentido. Por exemplo, na barriga, faz sempre sentido a gente respeitar a direção do nosso intestino. Ou seja, eu sempre trago da direita em direção à esquerda e para baixo. Ou seja, direita sobe e esquerda desce, respeitando o movimento do intestino. E aqui eu e até mesmo o descer, o empurrar para baixo, porque o intestino só tem uma função. Ele absorve aquilo que é preciso absorver e ó, mandar tudo para fora. Então a gente está aqui ajudando que é o Samana, não é? Que a gente fala que é um dos movimentos do Vata Dosha, que é o movimento circular, o movimento de absorver e processar e circular. E depois o Apana, que é aquele movimento que desce, que vai ajudar eu a eliminar as minhas toxinas. E eu acho que tirando esse é o único lugar que, se eu tiver com diarreia, ou tenho tendência à diarreia, que a maioria dos pitas acaba por experienciar, eu posso às vezes fazer o oposto. Sim. Essa é a única combinação que deve ser, como aquilo que eu acabei de dizer, é uma regra que tem uma contra-regra, mas é o único lugar que faz muito sentido ser assim. Todos os outros lugares, as manobras, é quase que uma criatividade. É quase como se você estivesse a dançar. Você pode fazer massagem com seus antebraços, você pode fazer massagem com todos os seus braços, com seus dedos, pontinha dos dedos, com seus punhos. Você pode fazer só com a palma da mão, em fricção. Sabe, aqui, esse aqui é o lugar mais bonito da massagem. É que de acordo com o que você sente, você se sintoniza para você criar. Por isso, quando as pessoas vêm fazer uma massagem comigo, falam assim, mas é tão diferente uma da outra. Eu falei, porque o seu corpo não estava igual da última vez. Então, eu vou me sintonizar com aquilo que o seu corpo está a me pedir. Qual é a viagem que a gente está querendo aqui construir juntos? E o mais interessante, que eu fui descobrir ao longo desses anos como massagista terapêutica ayurvédica, foi que a pessoa, se ela realmente quer ir profundo, ela me conduz. Já não sou mais... Isso é uma coisa que parece muito transcendental, mas não é. A pessoa... Há uma inteligência, há uma troca de uma consciência em que se há uma vontade, há a manifestação. E isso é que é o mais importante. É você sintonizar com a sua vontade. E aquilo que for vir, vai vir. Ah, mas ela falou para fazer assim. Conecta, que há uma consciência maior do que essa consciência da mente tem, há uma outra consciência que guia, que flui, que faz você, parece que você já é um. A massagem e o corpo a ser recebido, seja você com você mesmo, seja você com outra pessoa, você que é massagista, a Isa, que eu sei que também trabalha com as mãozinhas, linda, maravilhosa, e eu sei que quem trabalha com as mãos tem isso muito claro, que às vezes o corpo flui, e vai depender da intenção daquele que recebe. Se a intenção for funda,
A massagem tem uma dança que a gente não consegue nem lembrar como é que foi, nem quantos movimentos fizeram, não dá, não tem como trazer isso. Agora, se for raso, é aquilo que eu falei desde o início. O raso, o reflexo é rápido e curto. O fundo, o reflexo teve que passar por muito mais até É trazer lindo isso e eu para agradeço porque cima. eu falo muito isso. Quando nós escolhemos alguém, nós temos que escolher alguém com quem nós nos sentimos confortáveis a estar. Eu já trabalhei com profissionais fantásticos e É. conhecidos na indústria que não eram para mim. E, no entanto, o conhecimento dessas pessoas é fabuloso. Eu sigo, leio, gosto. Mas quando eu chego perto, não há toque. E quando as pessoas falam, Ângela, trabalhar à distância, eletronicamente, eu falo há muito tempo. Eu trabalhei com o Mato quase um ano antes de o conhecer em pessoa. Nunca o tinha visto. E na primeira sessão foi assim fabuloso. E eu escolhi não, eu persegui-o para ele trabalhar, porque ele não trabalhava eletronicamente na altura. Eu insisti, mas eu não estou aí, eu quero uma sessão contigo. Um pouco numa de que eu quero. E no fundo é esse. E é por isso é que eu falo, não procura um profissional. Procura-se. Se eu me procuro, eu vou encontrar o profissional que me vê. Mas eu tenho que me procurar. Dani, não, O profissional, tudo, o relacionamento, os tudo. amigos, o tipo de trabalho, tudo é uma É, manifestação dessa procura interna. Porque eu sei o que faz sentido. Quando eu sei o que faz sentido aqui dentro, eu ajo como um imã sem dúvida. daquilo que faz sentido. Não, é que eu O que tenho você uma ia dizer? pergunta e eu não queria não fazer a pergunta que me tinham enviado. O que é que fortalece esse toque? É verdade, é verdade. Essa pergunta ela é muito interessante porque ela pode ser subdividida. O que é um toque forte? É o físico? É a mão a segurar firme na pele? Ou é o toque forte de presença, de estar ali, de estar a se ouvir? E na verdade os dois têm a mesma resposta: prática, entrega e curiosidade. Acho que nada desenvolve. Eu tenho mãos fortes, sim. Apesar das minhas mãos serem muito pequenininhas, os meus pacientes sempre falam que eu pareço ter mãos de urso, né? São mãos que elas abraçam mesmo, elas não são pesadas no sentido, porque eu não trabalho com dor em nenhum momento, mas elas são pesadas, elas realmente são Elas profundas. mudam de peso e de temperatura consoante aquilo que tocam. É a minha experiência. E muito era exatamente isto que eu precisava aqui. E é tipo, ela arrefeceu as mãos, que as mãos dela estavam quentes há 3 segundos atrás. E de repente é fabuloso. Mas essa resposta é exatamente o meu convite para tudo, porque nós fortalecemos-nos na prática. E não é na prática do fazer, mas é na prática do estar comigo. Se eu estou comigo, eu sei como é que eu fortaleço o que quer que seja. Como eu digo, eu fiz muitos cursos de meditação e foi quando eu me permiti não meditar que eu comecei a meditar. Mas eu adoro paradoxos. Foi quando eu me permiti estar comigo, respeitar o que era para mim, no meu tempo, na minha hora, no meu ritmo, à minha medida, que eu aprendi o que era meditar. Nenhum dos cursos me deu isso, deram técnicas ótimas, guiaram-me imenso, fizeram parte do meu percurso, sem dúvida, mas aquilo que fez diferença foi eu estar em total aceitação de onde estava. Lugares que não consigo noutros, mas o que está é meu e é para mim. Minha linda, muito obrigada. Eu acho que vamos sim ter que repetir, se calhar Eu, antes desta coisa acabar, vamos falar aí com a Mariana para ver como. Comigo foi o mesmo, obrigado, Anne. Ótimo conselho. Mas é exatamente aquilo que é o convite de qualquer uma das práticas, é essa atenção, é esse virar para mim, é esse estar comigo, porque somos muitos corpos, somos muita coisa ao mesmo tempo.
em expressões diferentes a cada segundo. Sim, e observar, fazer esse virar com carinho, com amor, com atenção, sem julgamento. Acho que por isso que o autotoque, a massagem acaba por ser uma boa metáfora para virar para dentro, porque eu não posso bater em mim, isso não faz sentido. E você vai procurar. Então, o que que faz sentido? Se bater não faz, às vezes até bater faz. Mas, ser sincero, até não é? bater faz. Obrigada, Às Sofia. vezes até... Obrigada, Margarida. Obrigada. Agora, o que a gente tem que estar sintonizado é o que que faz sentido. E se tudo for feito com amor, tudo é absorvido. Tudo tem o seu lugar. E para isso eu preciso estar, Verônica. como você mesmo disse. Minha Então, obrigada por esse convite. Foi mesmo sensacional. Ela voltou. Minha linda, vamos falando. Obrigada por esta partilha. Convido a todos. Obrigada, Eva. Convido a todos que participem não só nas páginas da Tani que eu vou deixar, como também eu tinha posto um post há uma semana atrás sobre o toque, os benefícios, a fazer uma sugestão de como criar esse espaço. Vejam, comentem, digam qualquer coisa e vamos praticar este virar para nós. Obrigada, Luxa. Vamos praticar este virar para nós desta forma, porque eu acho que nós não estamos numa corrida, nós estamos numa maratona, temos muito caminho para fazer e temos que o fazer com consciência, com carinho, com tempo, com aceitação, com muita curiosidade, porque como é tudo novo, é preciso muita curiosidade e com brincar, com fluir de brincar, atitude de brincadeira. Da minha parte, Tani, mil obrigadas, adorei, obrigada por esta dádiva e vamos conversando, tá? Um beijo. Obrigada, Ângela. Gente, eu gostaria de deixar só um espacinho aqui para qualquer pergunta possa ser feita, porque como foi um bate-papo e eu falei sobre muitos temas, eu sei que ficou algumas coisas assim, sem dar aquele nozinho final. Então, se tiverem perguntas sobre os olhos, sobre sim manobras, algumas perguntas mais técnicas ou até menos técnicas, fala comigo. Eu tenho 2 perfis, um que é que eu tento estruturar as coisas de uma maneira mais prática, que fala sobre as terapias, sobre os rituais. Sim, pronto, e é isso. E o outro é o meu perfil pessoal, que tem até mais yoga do que qualquer outra coisa e reflexões aleatórias. Mas pronto, fiquem à vontade. O que precisarem de mim, eu tô aqui. Ângela, quero muito fazer isso mais uma vez. Gostei muito das pessoas que interagiram e é tão bom ter